eu sou o cara do palco, eu sei tudo, eu sei falar, eu sei mexer. Primeiro, a gente que é do palco, a gente é meio obcecado. E aí tu vai botar uma energia inteira e tu vai deixar de ganhar o teu core business onde você tá ganhando dinheiro. Fora que você endoida. Nossa, velho, eu fiz isso demais, cara. Agora, Mas eu tive alguns cases legais, cara. Foi legal. mas eu acho que é o teu perfil, velho. Case Tu é muito gosta. legal, Mas sabe qual é o problema da consultoria e da mentoria? É que só dá muito certo quando você tem um cliente disposto, inteligente e preparado mentalmente para aquela consultoria. Isso. Não adianta você ir lá e botar fogo na equipe, fazer os caras saírem de lá fervendo, se o líder que tá à frente no dia a dia é um bosta. Ou não tá querendo nada. No final Cultura, das né? contas, A cultura exato. engole estratégia do café da manhã. Então, no final, você tem que ter um fit muito bom pra sua consultoria dar certo, porque senão você fica carregando encostado. E tem muito empreendedor encostado, colocando a culpa no mercado, no Lula e um monte de coisa e não toma as próprias decisões. Buenas, seja bem-vindo a mais um podcast da Mente CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para a gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. Do meu lado, o já conhecido por vocês, Bruno Bertozzi. Esse cara aqui é zica, o cara monstro, o cara que está agregando muito ao podcast e está trazendo ideias novas. A gente estava até um pouco antes de começar isso aqui trocando uma ideia, pensando no Projeto 26. E, porra, o Projeto 26 vai ser bom, hein? Vai ser incrível. Vai ser incrível. Então acompanhe as novidades, porque vai vir coisa forte para 26 e tem muita coisa boa acontecendo que agora não é hora de spoiler, mas vocês vão ver no decorrer dos próximos passos. E galera, como a gente sempre procura fazer uma curadoria muito fina sobre quem a gente traz de convidado, hoje não é diferente. A gente tem um cara aqui na nossa frente com uma baita de uma trajetória, um cara muito vida real. Tenho conversado aqui com ele nos bastidores também. E, porra, já, de novo, coisas que a gente conversou poderiam estar indo pro ar, desde coisas da vida e tudo mais. E a trajetória profissional dele dispensa qualquer apresentação. Vocês vão conhecer e ouvir da própria boca dele como que foi essa trajetória e essa guinada. Mas é um cara que está destoando da maioria, principalmente nesse ramo que ele tem atuado, que é a contabilidade, né? Também. E entre outros que a gente vai comentar aqui, mas, cara, um baita de um know-how e atendendo agora médicos e tudo mais, ele vai contar um pouco do overview todo da carreira dele, da trajetória profissional, mas é um cara que tudo que tem feito com maestria e por isso que tem se diferenciado do mercado do jeito que ele tem feito. Tô aqui com o Beto Quintão. Obrigado. Pegou esse aqui, foi cachorro. Cara, obrigado por aceitar o convite, tamo junto. Eu que agradeço. E, meu cara, começa contando um pouco do Betinho, da onde que ele veio, referências, dá um overview, um contexto pra gente entender um pouco da sua trajetória hoje, das suas origens, assim, dá um overview pra gente. Cara, pra começar, meu nome é uma bíblia, né? Carlos Alberto Pinheiro Quintão, aí não acabou, tem um Júnior no final, acho Caraca, bicho! chamar de Beto Quintão é melhor, né? Tipo Dom Pedro. Eu sou de Brasília, mas hoje eu moro em São Paulo, em Fortaleza, né? E, cara, fui uma criança rica até os 10 anos de idade. É mesmo, cara? Até os 10 anos de idade. Rica assim, né? Tinha um conforto. Condição de vida boa. Condição de vida boa, até o momento que meu pai começa a ter um problema na política. Ele se candidata em 98, perde por conta de uma fraude. Seu pai era político? Cara, ia entrar pra política. Né? Ele, diretor de uma companhia lá no Distrito Federal. Cara, o nome era Super Bingão dos Importados. É tipo um Capital Cap, essas coisas. Bombava. Eu lembro que vendia 300 mil cartelas a R$10. Isso é 96, pô. Caramba. Era muito dinheiro. Teve um cara que é muito famoso que enriqueceu. Parte do enriquecimento dele foi isso aí, que é o baú da felicidade. Silvio Santos. É o baú da felicidade. Era um negócio desse. Exatamente. Só que o problema é que tinha uns trem errado, né? Não tem jeito. Tinha Carlinho Cachoeira no meio, velho. Vamos entrar no detalhe, não. Então, assim, realizou sonhos de muita gente. Era um sorteio assim, era casa em Miami, era Ferrari. Eu lembro que a Ferrari 350, acho que era. Então era uma pegada mais ostentação, assim. Isso, era uma parada. Porque o baú da felicidade você trocava por um espremedor de laranja. Não, pô, eu lembro. Tu lembra daqueles carros Pegava a Dona Ibiza? Maria. Sacanagem. Lembra aquele carro Ibiza? Sim. Lembra? Então, tipo assim, 15 Ibizas, quando saiu Ford Fiesta, 10 Ford Fiestas. Era um negócio ia mais assim. pra essa parte da indulgência. Mexer com o sonho, assim. Eu lembro que... Por isso que meu pai foi pra política, que ele ficou muito forte lá na periferia do Distrito Federal. E aí, o que acontece? Como é que ele perdeu? Tinha um cara lá, falecido também, igual meu pai. Meu pai faleceu em 2019. Esse cara também era apresentador de TV. Meu pai era apresentador do programa do Bingo e tal.
E, cara, esse cara pegou a foto do meu pai e botou o número dele. Mentira! Sério. Anos 90, meu brother. Não tinha regra, não. Olha só. Meu pai perdeu por 190 votos. Que foi os que ele levou. Foi que eu levou, velho. Aí meu pai já tinha problema com álcool e tal, com festas e tal. Até uma coisa que a gente tava conversando, que isso impactou um pouco na minha vida. Então, ele, porra, se perdeu de vez, aí parou de ajudar a gente. Já era divorciado da minha mãe. Parou, minha mãe tinha um mau ensino médio, porque ela tinha vivido pro casamento, né? E aí, cara, foi pesado. A gente ia perder o apartamento que minha mãe comprou com pensão na época, pensando no futuro. Quase perdeu, teve que negociar. A gente foi morar num lugar, cara, lá em Brasília, que hoje é muito bom, chamado Arniqueiras. Tem várias casas incríveis lá, mas na época era chão de terra, 1,5 km para estudar, um ônibus do governo, que era de graça. Minha mãe foi tentar uma profissão. Meu pai parou de ajudar. Minha mãe foi fazer estética. E eu tinha que cuidar dos meus irmãos, pô. Fui cuidar dos meus irmãos. Quantos irmãos? Pô, na época, era eu e minha irmã, aí minha mãe teve mais 2. Casou com meu padrasto. Meu padrasto era um cara muito simples na época. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Ele trabalhou pra cacete pra ajudar a gente, mas era muito simples. E aí eu cuidava de casa. Porra, eu sei cozinhar, passar, fazer massa, pintar a parede, tudo que tinha capinar, eu fazia tudo lá. Então, eu fiquei muito rebelde por conta disso. Porque, pô, o moleque tinha tudo, do nada se priva pra não ter nada. Eu lembro disso, que eu andava 1 quilômetro pra estudar, 1 quilômetro e pouquinho, todos os dias pra ir, 1 quilômetro tanto pra voltar. Eu tinha um tênis, eu tinha um All-Star azul, nunca vou esquecer. Foram 3, 4 anos assim. E aí eu lembro desse All-Star azul, que eu amarrava saco de lixo no pé, né, pra não sujar na terra. Né? Porque lá tem uma argila, que é um pozinho que você pisa e sobe. Eu sei, Brasília tem terra vermelha. Isso, velho. Aí, velho, tipo, foi um baque absurdo, né? Então, só que eu tinha ambição, porque eu tinha vivido bom com meu pai. E aí, até pouco tempo, eu descobri que eu tenho altas habilidades, né? Então, eu tinha uma capacidade cognitiva mais acelerada. Então, eu fiquei com aquela coisa da base, que deixa que traz a base para o ser humano mesmo é aquele ensino, lá o ensino básico, né? Primeira a 4ª série, que é o crucial, onde ele pega a noção de inglês, noção de geografia, ciência. Então eu tive aquilo e fiquei. Então eu tinha uma ambição, eu era muito ambicioso, então eu não aceitava aquela condição. Sim. Então eu queria vestir uma roupa legal, eu queria usar as coisas, eu não aceitava. E aí eu descobri que eu não era playboy e eu tava lascado. Então eu comecei a vender coisa. Então eu vendi primeiro disquete com revista adulta, né? Puxava o fio lá, eu puxava um trambique no fio do telefone pra botar a internet de escada e baixei Playboy da Helen Gazzaroli. Nunca me esqueci. Né? Aí, cara, eu vendi, gente comprou, falei oferta e demanda. Então eu sabia que se tem alguma coisa, as pessoas querem comprar. Aí depois, cara, eu vendi água no semáforo, eu panfletei pra político, panfletei pra corretor de imóveis, vendi cupcake, lembra a febre do cupcake? Vendi cupcake. Tudo que dava dinheiro, assim. Uma das últimas coisas que eu vendi foi camiseta da Abercrombie e da Hollister. Lembra? Que era febre, né? Tinha uns amigos playboy que ia pros Estados Unidos, aí eu pegava, botava uma mochilinha e a gente fazia uns campos, né? Usava 3 vezes, trocava por outra, fazia um game, assim, né? Isso até quanto tempo, assim? Cara, isso foi até os 18 anos, assim, porque eu entrei no shopping. Aí eu entrei no shopping, meu primeiro emprego foi numa loja de artigos evangélicos, eu era o melhor vendedor, foi lá que eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia 2 vezes, pra você entender. Caramba. Eu fui evangélico durante muito tempo. Não tenho a fé cristã, mas eu não frequento, assim. Só que, cara, ficou 4 meses sem pagar meu salário. Um cara com 17 para 18 anos, a primeira coisa que ele faz é fazer cartão de tudo, né? Eu tinha cartão da C&A, eu tinha cartão da... É isso, já. E eu lembro que a C&A, velho, era 30% do valor que você podia comer no McDonald's, porra. Então, cara, eu me lasquei todinho e tal, mas tive a oportunidade de entrar numa loja que vendia Oakley. Então, lá eu entendi o poder do varejo. Eu aprendi o método Friedman, né, de venda, aquele abordagem, sondagem, demonstração, negociação, contorno de objeção e tal. E tinha uma peculiaridade que eu tenho guardado até hoje, que me encantava na Oakley na época, porque a Oakley não tinha borracha, é o nabitênio. Era tudo patenteado. Então você tinha que fazer uma formação para entender o porquê da peça. Porque pra gente era uma realidade muito louca. Eu lembro na época, aquela 24K Double X, aquela que é toda dourada aqui, que hoje quem usa os manos do funk... Mas tinha um que era a Juliette, né? É a do Juliette. É um aperfeiçoamento da Juliette. Então você entendeu por que era tão caro, velho. Sabe? Porque, pô, era R$1.900. E se a gente tá falando de 2007, era dinheiro demais.
Então, Cara, nós estamos falando de hoje uns 10 conto. Então, tu entender a lógica, por que essas peças eram tão caras e por que todo mundo queria comprar. Eu lembro que bermuda da Oakley era R$190 nessa época. A Oakley era a marca de Playboy. Era de Playboy. E aí ou dos manos comprando falso. Sim. Que era a realidade. Não, mas cara, pra te falar, era cheio dos manos comprando lá. Não sei como é que os caras faziam, né? Vivia comprando lá, sério. Eu trabalhei num shopping chamado Alameda Shopping, lá em Brasília. Na verdade, em Taguatinga, cidade satélite, né? E aí, só que nessa parada foi de entender o valor de marca, por que as marcas são mais caras, por que tem uma história, o varejo é o que faz sair, né? Então, dali eu saí para uma agência de marketing, comecei a me apaixonar, meu pai era marqueteiro, então eu sempre gostei muito de marketing, me muito bem. Até que eu abri uma escola de dança com a minha ex-esposa. Caraca! Ela é bailarina, né? E a gente abriu ali em 2008. Foi o primeiro passo do empreendedor? Foi. Assim. Cara, e tava dando certo. A primeira vez que eu vi que eu era doido, que ela dava aula e a mulher queria 5 mil no ponto. 5 mil porque ela queria fechar o ponto. Tava cansada, o pai dela tinha grana e tal. E aí eu olhei pra ela, vamos comprar. Eu tinha R$400 na conta. Caraca. Falei, vamos. Eu lembro que eu transferi os R$400, eu fiquei sem dinheiro mesmo. E a gente pagou, não sei como, eu não faço ideia. Demorou uns 2 meses, a gente conseguiu pagar esses R$5.000, montamos uma escola de dança, deu certo. Só que aí a mulher, dona da casa, acho que com medo, 2 moleques, né? Eu com 19 anos, ela com 18. Vamos pra imobiliária. Parou desse negócio do particular, subiu R$1.000. O que ele fez? Eu falei, vou voltar para a agência de marketing para segurar dinheiro e você... Toca aí. Ela procurou outro ponto. Primeira coisa, eu fiz tudo errado. Eu fui voltar para ganhar R$400, R$500, que eu tava ganhando na época de fixo. E eu deixei ela pegar outro ponto. Pô, resultado. A gente perdeu... Aqueles 5 mil foi perdido. Bom, perdemos 50% dos alunos nessa mudança de ponto, né? E cara... Hoje eu ia fazer conta. Quantos alunos, para fazer quantos alunos, com quantas pessoas eu tenho que falar e aonde que estão essas pessoas. Eu tinha feito outra conta. Claro. Eu aprendi com o tempo, né? A minha primeira aula de marketing, para ser sério, foi vendendo água no sinal, pô. Estudei growth no sinal, eu nem sabia. Que eu comecei a ver qual fila que os carros paravam mais, qual tipo de carro que tinha. Eu lembro que era carros com mulheres, com filhos, mulheres meia-idade, 35, 40 anos. Né? É meia-idade, 40 anos? É, meia-idade. É minha idade, né? Eu tô com 36. Morre com 80? Até a minha idade. Quase minha idade. 80 mais não. 96, 98. A tendência tá cada vez maior, né? Eu mapeei isso, aí eu mapeei qual que era a ficha, qual era a fila que demorava mais, como é que eu tinha que estar vestido, porque eu lembro que todo mundo vestia Mulambo, aí eu vestia a minha única camisa da Abercrombie que eu tinha, e um sapatênis da Osklen que eu tinha, e aí eu ia vender dessa forma. Então, fui tendo essas lógicas. Só que eu errei feio nisso aí, mas, cara, tive a grande oportunidade na minha vida. Uma coisa que eu aprendi na época da faculdade, assim, que eu fiz faculdade noivado, casei fazendo faculdade e tal, não vivi a faculdade, mas eu lembro de algumas coisas. Aula de varejo, e dizia que movimento gera movimento. Então, eu em casa, eu tava comendo, jogando, fazendo nada, e eu querendo alguma coisa legal, um emprego melhor. Não, velho, lembrei de um amigo meu que tinha assumido uma escola de cursinhos pré-vestibular de concurso. O Brasil é muito forte, né? Falei, cara, eu vou pedir emprego pra esse cara. Pedi, ele falou, cara, Beto, eu tenho um emprego aqui pra recepcionista que vende curso. Velho, eu falei, vou embora, eu vou. E eu fui. Com 2 meses eu tive a oportunidade de entrar numa rede chamada Fujioka. Que aí entrei no Fujioka, cara, e aí entrei como analista de treinamento e desenvolvimento. Passei, assim, tinha gente com mestrado fazendo o mesmo processo seletivo que eu, lá, consegui passar, porque eu sou meio sangue no olho. Quando eu boto um trem na cabeça, eu passo. Você vai e faz. Passei com 3 meses, e eu, na lista de treinamento e desenvolvimento. Falava bem, né? Só que é analista, meu amigo. Eu aprendi Excel em 3 dias. Você sabe Excel? Eu sei. Aprendi em 3 dias, e aí eu aprendi muito com isso. Com 3 meses apareceu uma oportunidade para supervisor regional de atendimento, e eu passei. E aí, cara, começou, depois eu fui para Claro, fui para com as 4 operadoras de telefonia, que era uma empresa chamada Premier, que as operadoras, elas terceirizam mão de obra de alguns canais. Sim. E eu era de um canal chamado Canal Alt, que era o varejo de rua. Essa galera, chip da Vivo, chip da Claro. Então, peguei, entrei, e aí foi história, até chegar como diretor
como diretor. E descobri uma fraude, aí um outro papo, outro Como que dia. foi essa trajetória? Do momento que você começou a crescer nessa empresa até você virar diretor? Quanto tempo? Ah, foi uns 3 anos. 3? 3 anos, porque eu era muito obcecado. E aí, como diretor, você descobriu uma fraude. Descobri uma fraude absurda lá. Cara, pra você ter uma ideia, nessa fraude eu fiz umas 10 pessoas pedirem justa causa. Fraude o quê? Contábil? Não, Cara, é o seguinte, as operadoras... Até falei com a Tab esse dia, eu tava conversando com a Tab contou que ele trabalhou com a Algar. Aí ele contou a estratégia para subir o market share. Eu falei, a Tab é meu mentor, né? Aí eu falei, a Tab, eu fiz a mesma coisa, só que deu merda. Porque ele... O que as operadoras fazem? Elas doam chip, sai mais barato. Tu pegar a verba de marketing e botar para doação de chip, tu força, market share sobe, todo mundo começa o consumo. Massa. Mas aí depois vem a qualidade. D mais 1, D mais 30 e tal. Só que o que a gente fez? Na época que fez isso, eu ganhava mal. Só que, pô, o cara que é executivo, ele vai ganhar o quê? PLR, bônus, né? Só que eu nunca ganhava nada. Eu andava de ônibus, pô. Caraca. Assim, Então eu falei, cara, que isso? Porque a gente só tinha um carro, não tinha condição de ter outro carro e tal. Cara, eu quero ganhar dinheiro, velho. Eu lembro que eu ia pra rodoviária de social, eu ficava atrás da bancada pra vender mais, pra ver se... E não rolava. E aí, bicho, foi quando eu descobri, velho. Esses chips doados, a galera tava ativando em lista de CPF de concursado público. Pegava a lista, ficava ativando os chips e vendia para presídio, pô. E eu descobri isso porque eu fui lá um dia eu falei... Foi até importante, isso foi uma lição de gestão. Eu falei, cara, eu preciso entender o processo desde o promotor de venda lá, o que ele faz... até chegar em mim, porque eu não sabia, eu só sabia dar ordem e gritar, porque eu sou um cara bom de motivação e tal, vambora. Só que eu precisava aprender a ser gestor. E aí eu entrei, peguei um bombinha, que era aqueles celularzinhos e tal. Cara, eu vou fazer daqui. Como é que faz? Ativa o chip, cadastra, entra. Como é que é o sistema que lança? Liguei back office, me ensina, me dá uma senha. Entrei. Aí quando eu puxava as fotos do lugar que foi ativado, eu vi Papuda. Caralho. Águas Lindas de Goiás. Mas não era uma fraude da empresa. Não, era uma funcionário. fraude do mercado. Funcionário já distribuía, acho que direto já na fonte, né? Tinha um líder lá que... Um líder que tava com 8 funcionários fantasma, que ele pagava uma grana pro cara ficar em casa, pegava o resto do dinheiro e comprava chip pra maquiar resultado. Caraca. Aí é uma bololô, meu irmão. Tu deu oportunidade, meu amigo. Vai dar merda. Então... Tanto que, pô, não existe mais pré-pago. É muito difícil. Hoje em dia, tudo ativado e tal, pô, controle, as coisas ficaram mais organizadas, até facilitou pro cara que é negativado, tu tem um controle que é meio que paga crédito. Quantas vezes já não abriram conta no meu nome? Chip no meu nome, já tinha, acho que eu tive uns 3. Deve ter vários aí, velho. Mas não é só eu não, deve ter uma galera. Então, cara... Foi uma grande escola. A telefonia foi uma escola e eu tive um resultado muito grande na Claro, que a Claro foi a operadora que eu tive esse grande resultado, assim, sabe? Que eu entrei, descobri tudo e tal. E eu lembro que a gente caiu uns 70%, cara, de resultado. Foi grotesco de um mês pro outro. Mas depois a gente cresceu, eu entreguei 15% acima. Caraca. Só que no dia que eu fui entregar, eu vi que não era aquilo. Caraca, mano, eu passei por isso tudo. Eu lembro até hoje, eu falei pra minha diretora, Márcia Paiva. Ela me perguntou assim, e aí, Quintão, tal, eu vou viajar, você assume ela, cara. Eu falei, Márcia, eu tô com repulsa da operação. Ela ficou até puta comigo. E aí eu peguei a grana, saí e abri uma outra escola de dança. Tava com a tua namorada ainda. Eu já era casado. Já casado. Aí, bicho, eu abri no dia 13 de fevereiro de 2020. Caramba. Uma escola de dança dentro de um shopping center. Caraca. O que aconteceu no dia que... Sofreu pra caramba. 15 de março. Pandemia. 15 de março, o que acontece? Fecha tudo. Cara, só que aí foi a grande sacada. Por isso que as pessoas me perguntam, pô, Beto, por que você defende tanto o G4 e tal? Cara, eu não acho que eles são os melhores, eu acho que eles são os mais midiáticos. Mas teve uma parada comigo, sabe? Foi muito importante. Eu, nessa época, eu seguia muito o Thales na época, assim, eu tava muito assim. E aí o meu sonho era ter uma startup, acertar na veia, uma parada assim, estudando CX pra um cacete, porque, pô, vim de varejão de rua. Aí eu querendo entender de CX e tal, CRM. Pivotar o conhecimento, né? Isso. Sair do varejo e ir pra outro jogo. Exato. E aí, cara, o que eu fiz? Eu vou testar na escola de dança e deu certo pra um caramba. Eu fiz 60 pré-matrículas na época sem gastar R$1 de tráfego, só fazendo ativação, né, cold call e tal. E aí eu fiz uma espécie de site sales. Eu sempre vi aquela parada do 10 para 1.
É 9 não pra um sim, meu amigo. E a fórmula de bolo, velho. Vambora. Então fiz essa volumetria e quando a gente abriu, fui pra 100 e poucos nessa fraçãozinha de tempo. Por quê? Eu botei CRM na escola de dança que ninguém tinha. Aí eu tirei as secretárias, né? E coloquei CSs, né? Pra elas ficarem fazendo, tipo, cauda longa. Então, deu muito certo. E aí a gente perdeu 9% dos alunos só. Caraca. 9%. Quando reabriu, a gente cresceu 300%. Foi bem agressivo. Pô, foi um baita case pra mim, assim, né? E aí, é isso. E aí foi quando, dando tudo certo, a escala redondinha, falei, eu tive uma luta, eu fiz uma luta de Muay Thai que mudou minha vida. Eu vivi numa sanfona, emagrece, engorda. Falei, cara, eu preciso de um marco. Eu sou um cara muito que precisa de marcos na vida. E aí ia ter uma luta, simplesmente eu já me candidatei logo no campeonato distrital, de cara. Muay Thai. Muay Thai. Eu já lutava, só que eu treinava nas coxas. Eu tinha um talentinho, mas treinava nas coxas. Só que eu não sei brincar. E aí foram 6 meses. Foram 4 meses. 0 álcool, 0 tudo e tal. Nessa época eu tava bebendo muito meu casamento. Você já tinha competido ou foi a primeira vez? Competi valendo, só o campeonatinho interno de academia. Valendo mesmo, subir no ringue. Não, foi isso aí. Foi isso aí. Já fui de cara logo nesse. E pior que, cara... Caraca, eu já boto um distrital. Eu te falo que eu já competi no jiu-jitsu. Sou faixa branca, mas já competi no jiu-jitsu. Cara, é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. Uma competição de luta. Porque a gente que tem experiência com empreendedorismo, a gente acha que a gente ficou cascudo pra tudo. Só que, bicho, quando começa a chegar próximo... Porque se inscrever é fácil. Quando começa a chegar próximo... Eu lembro que na semana... Que eu também, mesmo esquema, preparação fodida. Eu comecei e falei assim, eu vou treinar 4 vezes por semana. É diferente do empreendedor, né, velho? Aí comecei a treinar 10 vezes por semana. De manhã e à noite, de segunda a sexta. Porque eu comecei e falei, mano... E aí eu falava assim, e aí minha família falou que ia assistir. Aí eu falei, agora fudeu, eu não posso perder os meus 10 segundos. Aí eu falei assim, e aí eu comecei... Aí começou a chegar próximo, cara, na semana... Eu ia competir no sábado, na segunda-feira, quando eu acordei, eu fui treinar, eu tinha esquecido de tudo. Deu um branco na minha cabeça. Eu não sabia pegar armlock. Tipo, começou a bater uma ansiedade. O foda do jiu-jitsu é isso, é porque você tem que aprender realmente os começou a bater uma ansiedade. Não, e eu sabia, começou a bater uma ansiedade. Eu lembro de ter chegado no professor, vou parar de treinar quarta, tô cheio de dor. Ele, não, você vai treinar até sexta. Eu falei, bicho, tá louco? Cara, eu comecei a ficar ansioso. Tanto é que eu tava fazendo de manhã, nas últimas 2 semanas, eu tava fazendo de manhã personal com um professor. O Tatá, inclusive, me ajudou pra caramba. E ele é do yoga. A última semana de manhã foi preparação mental, cara. O Tatá me deu um coach mental fudido de pensa você chegando na luta, vamos imaginar. E, cara, é muito louco. Eu nunca demorar muito pra coach, tá ligado? Porque eu sou meio avesso essas coisas. Mas, cara, foi surreal. E na véspera eu comecei a stalkear meus oponentes, porque eu falei, porque na hora que você entra num ringue, bicho, não tem essa. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais conhecimento. É tudo a mesma coisa, meu amigo. É todo mundo a mesma coisa. Não tem um relógio pra você te mostrar, não tem nada, velho. Aí, mano, você fala, fudeu, cara. Se o cara for um brutamonte, eu vou tomar um sacode na frente da minha família. Você começa a ficar preocupado. Aí a minha meta era, não quero perder de vexame. Eu comecei a falar pra minha esposa, ó, vai com a expectativa baixa. Eu não quero perder de vexame. Se eu perder na boa, puta lutão, beleza, entreguei uma luta. Aí comecei a entrar nessa pira. Mas, cara, é uma puta experiência. Cara, eu não tive com luta. Eu sempre fui dos esportes. E eu, desde pequenininho, assim, fui federado de futsal. É mesmo? E fui, mas convidado a jogar futsal eu não tinha talento pro futsal, por isso, velho. Eu amo futebol, mas eu sou ruim. Pra mim foi assim... Mas você é boleiro, bicho? Putz, você não tem cara de boleiro, não. Nossa, eu fui... Boleirão mesmo? Ah, é mesmo? Minha esposa fala que eu sou ruim pra caramba, mas eu já fui bom. Vamos marcar um dia pra jogar uma bolinha. Mas eu também me preparava pra caramba e tal. E o pior... é muito louco. O esporte ensina muito empreendedorismo. Paulista, a gente foi pra fora jogar, representar Brasil e tal. Foi bem... Caraca, virado, velho. Bem futsal, legal, assim. Mano. Tudo no futsal. E eu joguei campo também, joguei Copa Guaraná Antártica, quando tinha dos colégios lá. É mesmo, bicho? Mas eu não tinha o dom pra campo, não. O meu negócio era futsal mesmo, segurar os zagueiros ali na ponta e... Caraca, isso o quê? 18 não?
Não entendi. 18 anos? Não, eu fiz desde os 6 anos de idade até molecão. os 20, Caraca, 20 anos. que legal, bicho. Que maneiro. maneiro aquilo lá. Maneiro, velho. Foi, aí depois eu fiz uma transição, eu fui jogar squash, que não tinha. Caralho. Aí comecei a fazer campeonato Puta que também e pariu, tal, difícil jogar pra caralho, squash. squash. Putz, squash era difícil. Eu fui jogar, cara. Eu comecei, impossível, eu é comecei impossível. tênis em paralelo com o futebol, né? Porque eu comecei tênis, natação, faz tudo, né? Quando é moleque você Arregaça. destrói tudo. A única coisa que eu não fiz foi luta. Caralho. Fiz 0 de luta. Mas, Sim. cara, só de... Testa um dia a luta. Legal pra É caralho. bom pra caramba. Meu filho faz judô, então. Mas só já de você, deixa pô, ele- certíssimo. É isso. A escalinha é judô, porque ele vai enjoar. Judô, natação, Ele vai enjoar futebol. lá pros 3, ele vai enjoar, aí tu já vira pro jiu-jitsu. É isso. Aí é um novo desafio, ele vai gostar. É essa técnica que eu quero fazer isso com meu filho. Quero botar judô, depois jiu-jitsu, e depois luta em cima. Porque isso ensina pra caramba. O Fora que o esporte moleque fazendo judô, jiu-jitsu e luta em cima, o moleque com 18 anos é um monstro. vira uma máquina. É, ué. Vira uma Cara, máquina. mas vou Se te alguém falar, brincar com o esse moleque esporte transformou a minha vida, pô. Porque foi o seguinte, meu pai era um cara terrível, indisciplinado, irresponsável, pra um cacete. Tá? E minha mãe, cara, tadinha. Também, assim, uma criação muito simples e tal. E vivia muito olhando pro meu pai. Então, porra, eu fui criado fraco. Sim. Eu apanhava pra um cacete, porque minha mãe olhava e via meu pai em mim. E minha mãe... eu sei que ela tinha medo de eu ser igual ao meu pai. Ela foi mãe e pai, sabe? Então, ela me bateu muito. Só que ela me batia, ela tentava compensar com me dando alguma coisa, um presente, alguma coisa do tipo. E segundo, eles desistiam demais de tudo. Eu lembro que eu fiz aula de futebol, fiz uma vez, não fui no depois. Aí fiz capoeira, fui uma vez. Karatê eu fiz 2. Né, o judô eu lembro que eu fiz 2 meses. Mas porque eles não tinham. Não levavam tinham. mais, aí não me forçavam a estar. E aí eu fiquei muito fraco. Eu era chorão. E aí veio compulsões, né? De descobrir a parada das altas habilidades. Isso te deixa com muito confronto, porque você não tem problema com os amigos, e você pensa acelerado, e aí você vira meio chacota. É sinistro. Eu era o representante de classe, porque ainda teve essa parada de eu ter ficado muito pobre. Então, porra, eu saí de uma escola particular para uma escola que tinha 2 grávidas na minha sala na 6ª série. Caraca! Foi pesado, porra. Eu fui pro O choque mesmo. O choque, eu estudei com o pessoal da cultural. favela, velho. Favela mesmo, pesado. O choque Né? cultural. Cultural. Né? Eu lembro que a galera ia Se você tivesse vindo de base nisso, Não tinha sentido. Tinha sentido, era, né? só, Não tinha era sentido. seu padrão. Mano, eu vi a galera ir pra escola pra comer, pra almoçar. Era surreal. É. E assim, eu comi feijão com farinha pra não passar fome, porra. Eu não passei fome, graças a Deus. Minha mãe foi uma guerreira, velho. Sabe? E meu padrasto ajudou a gente muito. Era um cara simples, mas ajudou a gente pra caramba. No final, depois eu virei chefe do meu padrasto durante 3 anos, cara, sabe? Caramba, é muito que legal, né? Tipo assim, na telefonia, na hora, assim, ele separou da minha mãe, mas na época, a gente divorciou, ele já tava como supervisor, entendeu? Então, Que legal. pô, Que foi legal. minha formação, eu formei o cara Uhum, profissionalmente, isso é uhum. muito legal. E eu tenho muita gratidão porque ele foi pai muitas vezes na minha vida. Então, bicho, essa parada já me deixou muito fragilizado. Uma vida sabe? adulta. Eu apanhei pra caramba. Eu apanhei na escola várias vezes, pô. Várias vezes. Isso aí influencia na vida adulta, né? Sim, porque eu era estressado, grande, eu sempre fui alto, estressado, mas não sabia brigar e eu não chamar lista de rua. Então apanhei até um dia. Aí vem um outro lado do Beto, que eu tive muitos problemas. Eu escrevi isso no meu livro, tá? Trouxe o livro pra você, Bruno não tem, já trouxe pra tenho, você é. também. Que eu conto, eu virei um camaleão social, cara. Tipo assim, eu queria agradar todo mundo, queria ser aceito, é o que acontece com muitos jovens, pô. Não é só muito jovem, não. Até Você vê hoje, nesse né? negócio de network, esses caras são camaleão pra caramba. Cada porque o cara- lugar é um... Cada uma coisa. lugar ele se Sim. moda de um jeito, não sei o que e isso. tal. E no final das contas, o cara não tem personalidade. Exato. Por isso que hoje eu sou muito extremo com quem eu sou, velho. Tipo assim, ó, meu irmão, tu vai gostar de mim do jeito que é, porque eu tenho muito medo de ficar fazendo jogo. Eu sou intencional, é diferente. Pô, eu tô de Isso. terno porque eu tenho intenção. O meu ICP, cara, é médico. Então, a partir de agora eu vou conversar com essa galera, mas eu sou intencional. Entendeu? O que isso não tem nada, O que tem nada de problema, né? Então eu já sei como eu quero me posicionar. Então eu sou muito vidrado nisso. Então, bicho, eu apanhei muito. Eu apanhei pra caramba. Eu apanhei uma vez de uns 10 caras, que eu mexia com a minha irmã, eu fui lá. E Brasília tinha essa fama de briga. Muito. A gente que era classe média baixa, pobre, e até a classe média alta. A gente teve um fenômeno de gangues. Você pode pesquisar, assim. Teve 3 matérias grandes no Fantástico falando de gangue. E um dia eu tinha apanhado uma semana antes. Eu tava na 7ª série. Eu entrei no banheiro do colégio. E aí eu vi
um cara pichando. Eu, que diacho é isso? Ele falou, isso aqui é a nossa gangue, e essa gangue a gente se protege. Aí eu falei, eu quero ser disso. Aí entrei em gangue, com 14, 15 anos, pichei muro, briguei na rua, tinha reunião de gangue. Eu andei com muito bandido, andei com um moleque que morreu assassinado e tal. Caraca. Porque tinha isso, eles queriam estar perto dos playboys e a gente queria estar perto deles. A gente, sabe, era interessante isso, era um fenômeno. Eles queriam se vestir com a roupa que a gente tinha e a gente queria ter a atitude que os caras tinham. A gente conectou muito. Tem muita gente que deve estar me vendo aqui que lembra disso, né? E aí, bicho, depois que eu apanhei tanto nessa época que eu entrei pra gangue, né? Então, eu fui preso em 2007. Caralho! Passei uma noite na delegacia. De briga? Não, foi pichando muro. Pichando muro. Eu me apanhei, viu, bicho? A gente pichou a casa de um pai de um policial civil. Putz, você escolheu o lugar errado. Nossa, a gente apanhou e eu sempre fui grandão. O cara não sabia que eu era maior ou que eu era menor e tal. Enfim. Depois disso, eu fui pra... Aí eu já comecei a treinar as marciais nessa época. Eu falei, pô, chega de apanhar e tal. Aí foi pra luta. Aí marcou a luta. Aí eu fui pra luta lá na frente. Que eu fiquei treinando michuruca até o dia que eu entendi que eu era fraco por conta disso. De entrar e fazer mais ou menos. De entrar e não ir até o final. Aí eu falei, quer saber, meu irmão? Agora eu vou até o final. Aí eu comecei a treinar Muay Thai. Comecei a treinar. Gostei muito, né? Jiu-jitsu paralelamente, mas o jiu-jitsu eu sou o rei da faixa azul, tem 10 anos de faixa azul. Né? Eu sou o rei da faixa branca, eu tenho 4 anos de faixa branca. Eu sou meio irresponsável com o jiu-jitsu. Né? Então, cara, eu falei, esse precisa ser um divisor de água na minha vida. Eu tava chegando nos 30 anos, 29 para 30 anos. Cara, eu cansei. Eu usava drogas para passar o tempo, assim, final de semana, eu ficava contando os minutos. Eu morava numa casa legal, que tinha piscina, então um gramadinho. Aí eu esperava para chamar meia dúzia de homem para ficar lá comigo, comendo churrasco e bebendo, né? E para passar o tempo, velho. Porque eu tava com a vida tão ruim, sabe? Aí no dia que eu falei, cara, quer saber? Chega. E eu lembro, e teve um papel do meu mestre, sabe? Um cara que hoje a gente não tem contato, não, mas é um cara que eu tenho gratidão. Do Muay Thai. Tá, do Muay Thai. Eu tenho muita gratidão com ele. Então, ele falou, você vai lutar. Eu falei, vou? Vai. O que é? É o distrital. Meu irmão não fala duvido pra mim. Ele falou, duvido se tu vai. Eu vou. Eu vou. Só que eu não sei perder. Então, o que eu fiz? Eu lutei amador, eu treinei com profissional, 4 meses. Eu treinava 4 ou 5 horas por dia. Caraca. Eu perdi 17 quilos nos 4 meses. Caramba. Eu desidratei 4 quilos no último dia. Eu vivi tudo que um atleta profissional vive. Tudo. Quebrei um dente, quebrei as 2 costelas. Eu lembro... Você descobre que tu tem um potencial que tu não faz ideia, tua mente te limita. Cara, que dia que eu imaginei? Eu lembro que a gente fez 5 horas de treino. 1 hora de físico, 1 hora de sparring, 1 hora de plan de luta agarrada, né? Clinch. Aí depois mais sparring. Agora sparring é todo mundo com todo mundo. Só que os atletas, a gente eram 5. Os que vão lutar é o seguinte: a cada 3 rounds, 12 minutos de esteira, velho. 2 km em 12 minutos. Fiz isso 5 vezes. Que dia que eu acreditaria que eu seria... Hoje eu não dou conta de fazer isso. É isso. Você tem que estar dentro da alta performance. Atleta de alta performance, meu irmão. Só quem já... Eu só experienciei. Eu nunca fui um atleta de alta performance. Eu vivi o que eles vivem. É absurdo, mas mudou a minha mente. Tão absurdo. Foi tão absurdo que eu lembro que, faltando um pouco pra luta, um amigo meu passou num concurso alto lá em Brasília e chamou todo mundo pra comer, pra comemorar. Uma feijoada na casa dele. Quando eu cheguei, tava todo mundo muito louco. Todo mundo doidaralho, assim. Aí eu, caraca, eu fico pior que isso aqui. Eu olhei assim. Isso me trouxe uns conflitos. Não quer dizer que eu não fiquei doido outras vezes, óbvio. Sim. Mas já me trouxe um outro tipo de percepção. Por mais que você já ficou bêbado várias vezes, você não tinha consciência do que era isso. Mas por ter passado por isso, te trouxe luz. E aí, mesmo que um dia você esteja bêbado, você já tem uma consciência diferente por já ter vivido outra realidade. Tinha mulher descendo com um copo na cabeça, a gente subindo em coisa. E meu apelido, sabe qual era? Boi. Porque era o boi brabo. Eu era pior que eles. Tu acha que eu fiquei como na minha cabeça? O que é isso, velho? Então, por isso que eu sou muito fã da linha do psicologia chamada behaviorismo, né? Você não é, você está. Eu não aceitava, eu não queria mais aquilo ali, velho. Então, foi uma tomada de decisão, assim, absurda, que resultou até num divórcio, né? Não sou a favor de divórcio, mas foi necessário. Eu tinha começado a namorar com ela com 15 anos. Casei com 23. Então, eu era um moleque sem base familiar, sem referencial masculino,
Entendeu? Então eu ia fazer a vida dessa menina no inferno até no final da vida dela. Então eu separei. Ele começou um processo de transição absurdo. Fidelizei no esporte. Aprendi autoconhecimento. Fui cuidar dos meus traumas, dos meus problemas. Aí fui psicólogo, psiquiatra. E descobri esse tanto de coisa que eu não sabia que eu tinha. Quantos anos você tinha nessa época? Pô, 32 já. Pô, tô com 36. Foi agora. Foi agora, 4 Você sabe anos que atrás. eu tava com suspeita de borderline. Caramba, Eu adoro nossa. estudar. Eu adoro estudar. Então, assim, eu quase fui ateu, só pra você ter uma ideia. Eu voltei a ser cristão porque eu fui estudar filosofia. A filosofia me trouxe de volta. Sabe? Então eu adoro estudar. Então eu fui estudar sobre essas paradas psicológicas. Eu falei, velho, não é possível que eu me boicoto tanto. Por que eu faço tanto merda na minha vida? Aí, velho, eu fui ver, tudo batia com o borderline, meu. Caraca, meu Deus. Não, primeiro, bipolaridade, que eu tenho variação de humor. Aí eu vi que não, bipolaridade é absurdo, né? Negócio bem é pesado. bem pesado. É. A galera sai de si, sai andando na rua. É outra personalidade de fato, véio, né? É outra parada. Aí eu falei, não é esse. Aí o borderline. Aí só que o borderline, ele não ama ninguém. E eu tenho afeto pelas pessoas. Eu falei que não. Aí eu fui Aí eu falando mais rápido, que eu achei que... Não, mas tá Aí eu fui pra psicóloga, que eu sempre tive resistência, bloqueio, do mesmo jeito que eu tinha com coach, eu tinha com psicólogo, né? Cara, Jurema, o nome dela, Jurema, viu? Essa mulher é incrível. Aí, meu irmão, eu achei que eu tinha perdoado meu pai. Meu primeiro dia eu fiquei 1h30, que deixou estourar um pouco só falando do meu pai. Caraca. E aí eu fui descobrindo um monte de parada. Fui abusado sexualmente, velho, 3 vezes. E eu esqueci, eu lembrei. Eu lembrei de um monte de parada que se impactou na minha vida, sabe? Se eu contar a história inteira, minha mãe é pra provar. Minha mãe, ela testemunha essas paradas. Tipo, eu fico até assustado. Caraca, meu irmão, por que eu vivi esse tanto de coisa? Hoje eu entendo, porque eu tinha um propósito maior pra isso, né? Então, enfim, no dia que eu entendi que tinha como vencer de alguma outra forma, aconteceu. Então foi um tripé, velho. Corpo, alma e espírito. Tá? Que eu voltei a ter fé, cuidei das emoções com o psicólogo, descobri esses problemas, descobri tudo que eu tinha. Ganhou consciência sobre Exato. o que é importante. Só que aí eu vou te falar, a base de tudo, pode falar o que for, foi o corpo. Ah, sim. Meu irmão, do jeito que eu era gordo, sem energia. Sabe, Bruno, eu fui fazer um cliente oculto no Shopping Flamboyant lá em Goiânia, né, o shopping de luxo lá de Goiânia. A gente deu treinamento de atendimento para eles numa época. Isso foi em 2017, 2016, 2017. A gente tinha uma consultoriazinha paralela. Eu e um que trabalhava comigo nas operadoras. Aí eu tive que ir e fingir que passei mal no brigadista. Mano, 2016, isso, 2017. Cara, aí eu tive que fingir pra ferir pressão. Quando eu feri pressão, eu com 26 anos, pressão 16/8. Caramba. Eu tava pra dar um piripaque. Aí eu, caraca, como que eu ia aguentar uma mudança dessa? Não tem como, velho. Não tem como. O corpo é só um reflexo do que tá acontecendo dentro. Então, velho, a parada da disciplina, de mudar tudo, de ser outra pessoa, velho, me ajudou muito. Porque eu lembro... Olha, 2 momentos cruciais, assim, pra eu fechar essa história aqui. Primeiro momento, 2014, eu decido focar muito no negócio. Um pouco antes de entrar para as operadoras de telefonia, tinha saído da Fujioka. E aí eu montei uma agência de marketing que hoje é a 5G, que era Malcutar Marketing na época. E aí, cara, tava dando certo. E eu comecei a postar conteúdo, sabe? E aí eu postei, cara, eu falei sobre marketing direto. Na época a discussão era se o Instagram ia passar o Facebook um dia. Caraca. Olha a conversa. Aí. Né? Mas era uma pauta naquela época, né? 2014. E aí, bicho, eu cheguei a ganhar $300 com vídeos. Só que aí eu comecei a receber um monte de print de gente me zoando, me chamando de coach e tal. E aquilo me bloqueou. E eu falei, cara, isso não me dá dinheiro não, vou voltar pra trabalhar e tal. E foi na mesma época que apareceu o Érico Rocha, o Wendel Carvalho, Papo Marçal, esses caras... Porra, esses caras tão bilionários, né, velho? Tipo assim... E eu desisti. E aí, dessa vez, aconteceu a mesma coisa. Porque quando eu comecei a treinar, eu tava gordão e quebrado, ganhava mal e tal. Só que eu queria postar a trajetória. Eu falei, cara, eu vou postar essa trajetória. E aí eu treinava de sunga, às vezes, no sol. E eu zoava, Começaram chacota, depois ficaram puto comigo porque eu não parei. Hoje em dia, nem que perde emprego. Aí. Entendeu? Então, e é sempre assim, né? E bate nas costas falando, sempre acreditei. É isso. Sempre. Agora eu vou pivotar um pouquinho aqui pra gente poder entrar em nuances mais... Eu tô assunto, porque, porra, toda vez eu falo disso. Mais empresariais, negócios ali. Cara, e é incrível, a gente não tem como excluir nenhum dos pontos da sua trajetória, mas
em que momento foi a virada de chave? Hoje você, né, tem a 5G, tem a Go Further, é sócio na Go Further. E em que momento da sua vida você entendeu que o business era você? Ou seja, aquilo, o propósito do negócio era você começar alguma coisa que era sua. Cara, começou primeiro, quando eu me divorciei, eu nunca tinha tido uma graninha sobrando. Né? Então eu tive uma graninha sobrando e comecei a dar mentoria. Eu acertei na veia, que eu dei uma mentoria para uma dentista, a mulher pulou de 14 mil para 140 mil de faturamento. Caraca. 3 meses. Aí eu falei, meu irmão, tem negócio aqui. O boom da harmonização e tal. E aí, só que o que eu fazia, Bruno? Eu queria viajar. Né? Primeira vez solteiro. Então eu ganhava dinheiro e viajava, ganhava dinheiro e viajava. E aquilo tava ficando insustentável. Assim, ó, pô, teve um mês de eu dar quase 300 mentorias em um mês. Como é que eu fiz isso? 14, 15 mentorias em um dia. Caraca, bicho. Véio, eu já dei mentoria 3 da manhã. De marketing digital? Não, de negócio, de escala. Pegava aquele modelinho do máquina de vendas, cultura, financeiro básico, velho. A galera não sabe, pô. Eu sei, não sabe. Noção nenhuma. Então eu pegava aquele básicozinho, assim, como eu tinha uma facilidade muito de aprender, eu assistia os cursos do G4 todos online. Eu aprendi tudo que eu podia aprender na época, né? Que era o que eu tinha acesso, é o que eu conseguia pagar. Então, velho, chegou um momento que eu já tava ficando meio cansado, eu já tava namorando com a Carol, enrolando a Carol, me perdoa, nega, enrolei ela uns 3 anos. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso dar uma desacelerada, e aí eu comecei a gastar um pouco mais em imersão. Porque, velho, não vem com esse papo. Quer ver o cara que é fracassado? É o cara que fica só em evento de graça, velho. Na moral. É o cara que vai... O cara que quer acesso sem pagar. Vai ser o resto da vida. É o resto da vida, é a mesma galera, velho. É a mesma galera até hoje, velho. É a mesma galera. E eu falei, meu irmão, se eu quero sair desse nível, eu preciso começar. E aí eu comecei a pagar um ali, pagar um aqui, pagar um ali. Comecei a melhorar, por exemplo... Eu fiz uma imersão lá no G4, fiz 3 vezes Full Traction, certo? Uma para aprender, outra para copiar e a última para pagar a conta, né? Aí fui indo ali, fui pegando uma fonte dali, uma daqui e tal. E um dia, no G4, eu encontro com o Johan. O Johan é o CEO da GoFurther, né? GoFurther é contabilidade a gente tem 500 clientes hoje em 7 países. A gente atende LG, atende Grupo RD, Droga Raia, Drogazil e tal. Bem robusto. Eu peguei o bonde andando, né? E esse cara, velho, chegou e conectou comigo. Aí vinha a parada de você gerar valor, né? Eu nem sabia quem ele era. Eu falei, cara, esse cara, eu vou gerar valor pra esse cara, velho. Independente do que ele é. Tô num ambiente que é interessante. Era um ambiente interessante, era um evento interessante. Não tava qualquer tipo de gente ali. Sim. Então eu falei, cara, eu vou conectar com esse cara. E ele ficou quase 1 ano fingindo pra mim que era uma contabilidade pequenininha. Então um dia que eu falei, cara, eu tô querendo crescer pra São Paulo. Eu já tava na minha cabeça, bicho. Você morava em Brasília. Em Brasília ainda. Isso. Aí eu falei, deixa eu dar um treinamento de cultura pro seu time, né? Que eu tinha acabado de estudar sobre cultura. Eu vivia cultura em multinacional, nas operadoras, mas eu não sabia o que era. Aí eu aprendi, eu falei, posso dar? Ele falou, pode, vem aqui. Na hora que eu cheguei, eu levei o Bruno lá. Meu irmão, a visão é absurda. Você vê a operação inteira assim, ó. A gente tem uma cobertura, né? Então você vê aquela visão da operação inteira. Aí ele começou a rir, falou, e aí, Betão, é o seguinte, tu vai ser o cara, tu vai ser o advisor partner que vai fazer a expansão pro Nordeste. Que tava com a Carol em Fortaleza, indo pra Fortaleza direto. E aí, velho, falei, vambora. Aí tal, ele me levou, mostrou, tinha um 8º andar, que hoje é 5G, esse andar aqui é seu. E aí é isso, velho. Aí eu pensei, eu modelei duas das escolas de negócio atuais, assim, modelei tudinho, sei tudo, como é que eles fazem o funil deles, tudo certinho e tal. Eu sei fazer, sou bom, por que eu vou virar mentorzinho de internet o resto da vida? Falei, cara, eu pisei no freio, inaugurei o primeiro escritório em Fortaleza, fiz o primeiro evento, vendi 150 mil. Caralho. Esse negócio, é isso, é essa parada, sabe? Aí eu comecei a fazer e tal, vim para São Paulo, eu, sozinho, e uma head que eu tinha de Fortaleza que vinha de vez em quando comigo, sabe? E aí o resto é história, mano. Hoje a gente tem 200 membros, 3 mil alunos, isso em 1 ano. 200 membros 200 membros do nosso hub. Isso que é legal, né? Explica a trajetória aqui, que são as 2 empresas. É porque é o seguinte, a 5G ela é uma escola de negócios para médicos, dentistas, empresários da saúde, né? Hoje a gente criou o Med Hub junto, focado mais para médico. O Rangel é médico, a 5G é empresa da saúde no geral.
Nossa visão é ser, até o final de 2026, a escola de negócio mais relevante do Brasil na área da saúde. Relevante, que eu não quero ser a Ambev, eu quero ser a Heineken. Total. E outra, o mercado do profissional liberal da saúde é um mercado muito carente de gestão. Os caras aprendem só a parte técnica, aí tem médico ganhando 60 conto na Tem PF, mais dentista no Brasil. Não consegue pagar conta. Mas é isso, ó. O que tem pontos estratégicos diferentes. Uma coisa é o médico, outra coisa é o profissional de saúde. São bem diferentes. Exato. São bem diferentes. E aí a gente tem alguns modelos ali dentro desses profissionais. Ou seja, o dentista, ele agora conseguiu crescer muito, porque as harmonizações faciais, isso aqui. Mas, cara, médico então, não é difícil eu ter amigo médico de 80 conto mês de receita, que o cara não tem muito custo fixo. E, cara, negatividade. É isso mesmo. Como assim, cara? 80 conto. É porque ele não sabe fazer gestão, ele depende dele mesmo. Mas a moeda dele é diferente. A moeda desses caras são diferentes. A moeda desses caras, assim, é hora, é plantão. É plantão, é consulta. Assim, vamos viajar? 3 plantão eu pago. Esse daí, 3 dias de consulta, tá tudo pago. A moeda dele é plantão. Então, por isso que a gente criou o MedHub, porque tem peculiaridades muito diferentes. A gente tem uma galera dos dentistas Grey Hack que flui bem, mas uma grande geral é muito aventureiro que viu essa oportunidade de harmonização, de implantes e tal, coisas assim. Cara, já o médico, o cara estudou 5, 6, 7 anos o dia inteiro pra estar ali. Então eles têm um DR antes do nome que eu não vou ter essa autoridade a minha vida inteira. Com todos os track records que eu tive na minha vida. Então por isso que a gente criou o MedHub, que eu entendi que a linguagem tem que ser um pouco diferente. Eu quis generalizar, deu até certo, até um momento dá certo. Por isso que eu criei a escalinha de valor no MedHub bem desenhada, sabe? Med Pro, Med Pro Plus, Med Master, criei a jornadinha lá e na 5G a mesma coisa. Tem o Hub Black, e conversa um pouco diferente, tickets diferentes e tal, mas estão dentro de um ecossistema, um complementa o outro, isso é interessante. Então eu vi a oportunidade de negócio, porque empreender é resolver problema. Então vi que tinha, eu falei, eu vou para essa. Beleza. Comprei metade da clínica da minha noiva, então 10 sócios dela, acabei de fazer o exit, fiquei com 10% só, vendi para um médico, a melhor coisa que a gente fez, né, doutor Ítalo. E, porra, de uma clínica de 44 metros quadrados, a gente tem 300 metros na beira-mar, com 12 salas. Então, falei, dá certo, não tem um piloto melhor do que a minha própria clínica. Beleza. E a GoFurter, cara, é uma contabilidade, onde lá eu sou, cara, eu fiz participação direta na implementação de CX lá, que a gente tinha só 2, hoje tem 8, implementação de marketing, entre outras partes. Eu sou muito mais cara, o testa de frente, assim, porque eles não gostam nem de tirar fotos, meus sócios lá, eles não tiram nem foto. Eu sou o cara mais cara de pau do mundo. E eles queriam ter isso. Tanto que eles falam, não muda isso não, que no dia que você mudar não faz sentido. E você foi pra Nordeste fazer a expansão deles lá? Cara, faço, porque eu tô lá, né? Eu fico a tua ida pra 10 Fortaleza, dias. São Paulo, Fortaleza, é por conta desse projeto que você tem com eles? Não, por causa da clínica da minha noiva, né? Então, 10 dias lá, 20 dias aqui. 10 dias lá, 20 dias aqui. E aí, foi o que calhou. Abri as portas pra Go. A Go tá inaugurando o escritório lá. Já tá com 5 ou 6 negócios muito robustos, né? Porque o ticket médio pra Go é de 10 a 1 bi. Não é fácil, é muito tomador de decisão. É outra coisa que me deu muita dificuldade, porque eu sou o cara que relaciona muito com o pequeno e médio empresário. Sim. Esse cara já é o cara tomador de decisão, que é um cara que o Bruno relaciona muito bem. 10 a 1 bi, 10 mil a 1 bi. É o C-level, velho. Esse cara. Eu lido muito bem com o pequeno e médio empresário. Né? Então, é uma linguagem um pouco diferente, eu apanhei um pouco. Tive que voltar uns passinhos para trás, que é uma coisa que eu fazia lá na época da Claro. Até porque você fazer uma venda para um cara desse é uma venda extremamente qualificada e técnica. O lead time de vendas é diferente. 6 meses, velho. 6 meses a 1 ano. Cara, é absurdo. É outro time, é outra volumetria, outra pegada. O cara não tem aquele poder, meu irmão. Ele pode ter um cartão de crédito para passar lá, igual tem cliente nosso lá que paga, sei lá, 6 dígitos mês. Né? Então, assim, o cara pode ter. Mas não é ele que vai tomar a decisão sozinho. No final, ele até poderia. Só que, ainda mais no universo corporativo, o cara não entra numa dessa sozinho. Porque senão fica tudo se dá uma merda. Se dá uma merda. É aquela parada, né? Se deu certo, foi todo mundo. Se deu errado, foi o líder. Tanto é que o corporativismo faz com que as próprias os próprios auditores, né? Empresa de auditoria, McKinsey e tudo mais,
deem certo, porque muitas vezes eles são contratados para validar o porquê tal coisa não tá dando errado, para tirar justamente a culpa do CLT que tá à frente do negócio. É isso. É exatamente isso. Consultoria foi feita para tirar peso. É para tirar peso. Ele fala, ó, eu contratei a consultoria me deu essa direção, pronto. Tirou peso da decisão do gestor. No final é só uma... Mas se deu certo, a consultoria não fez nada que obrigação. Exato. Né? Se deu errado, os caras falaram, a consultoria não foi direito, tá? Não foi o gestor que não conseguiu aplicar, não foi abaixo do gestor que ninguém conseguiu entender o que o cara tava falando e poder fazer aquele negócio acontecer. Exatamente. Né? Porque a maior, acho que é a aplicação do negócio, eu fui consultor durante algum tempo e a maior dificuldade da consultoria, que depois que eu fui entender, é que no final das contas já não dava mais consultoria pro empresário. Eu dava consultoria para os líderes e para o time. Porque se o time não tivesse competência e capacidade técnica para entender o que o líder estava falando e qual caminho que ele tinha que seguir, a galera de baixo não ia seguir. A galera é como se ele estivesse carregando um saco de peso. Total. E todo mundo, cada um jogando para um lado. É exatamente isso. É por isso, Bruno, que eu não viro consultor. Porque eu sou o cara do palco. Não, e eu também. O cara do palco que vai entrar na dor dos outros, o cara que é do palco que vai entrar, ele vai se fuder, velho. Podia falar a palavra, não? Podia. Então, assim, ele vai se fuder, velho. Não tem como. Eu sou o cara do palco. Eu sei tudo, eu sei falar, eu sei mexer. Meu irmão, mas botar a mão lá... Primeiro, a gente que é do palco, a gente é meio obcecado. E aí tu vai botar uma energia inteira e tu vai deixar de ganhar o teu core business onde você tá ganhando dinheiro. Fora que você endoida. Nossa, velho, eu fiz isso demais, cara. Agora, mas eu tive alguns cases legais, cara. Foi legal. Mas eu acho que é o teu perfil, velho. Tu gosta. Mas sabe qual é o problema da consultoria e da mentoria? É que só dá muito certo quando você tem um cliente disposto, inteligente e preparado mentalmente para aquela consultoria. Isso. Porque não adianta você ir lá e botar fogo na equipe, fazer os caras saírem de lá fervendo, se o líder que tá à frente no dia a dia é um bosta. Ou não tá querendo nada. No final cultura, né? A cultura engole estratégia do café da manhã. Então, no final, você tem que ter um fit muito bom para sua consultoria dar certo, porque senão você fica carregando encostado. E tem muito empreendedor encostado, colocando a culpa no mercado, no Lula e um monte de coisa e não toma as próprias decisões. Então, cara, eu não tenho paciência. Tava almoçando hoje com um amigo que tá partindo pro lado da mentoria. Eu falei, bicho, BO, cara. BO. Eu não gosto dessa coisa, até porque eu sou empreendedorzão mesmo, então eu fico pensando, o quê? Resolver o problema dos outros? Eu saí da mentoria. Resolver, cara. Eu vou te falar, meu maior desafio era parar de dar mentoria. Hoje, a gente tem, sei lá, 32 mentores, graças a Deus. Mas você fala mentoria individual. Agora, porra, dar aula é achirado. Bater case. Bode room, velho, eu acho irado, velho. Aí, na verdade, é aula. Falar, velho. Com um direcionamento de acordo com a base do que eles estão falando. Falar mal do negócio dos outros. Vai te direcionando e vai. Vamos ser sério, falar mal do negócio dos outros sem responsabilidade é uma delícia. Tu chegar e falar, velho, tá tudo uma merda. Agora, tá, e o que eu faço? Aí é mesmo. Contrata o consultoria. Igual eu falo pra Tab, contrata a Tab lá, a Tab lá dele. Porque, porra, eu sei, a gente é veaco, a gente bate o olho, você tá vendo, a conta não fecha. Markup tá errado, canal de aquisição tá errado. Porra, beleza, isso aí eu aponto, senta a porrada lá. Agora depois, velho, por isso que, ó, eu criei um negócio, cara, que é meio que um marketplace, pô. O cara entra dentro do hub, a gente só faz negócio com quem tá dentro do hub. Então o cara entra, sei lá, e compra um hub. Ele é advogado, igual a gente tem, tipo, o Carlos Tadini. Ele compra um hub e aí ele vira mentor. Ele passa por uma curadoria, óbvio, porque eu sou chato. Um dos pilares da 5G é resultados falam mais palavras e o segundo, sou militante da gestão por case. Então é caso real. Não adianta o cara ter Harvard, velho. Se ele não tem case, meu amigo, não vai falar aqui. Então, esse cara vira mentor. Tem coisa melhor pra vender do que ficar fazendo one-on-one o dia inteiro? Esse cara já fechou uns 7 contratos em 3 meses, pô. Entendeu? Então, assim, pra mim, ficou muito legal. Ganhou um Netflix da mentoria que não tem custo pra mim. E os caras estão ganhando ROI, velho. E aí eu uso o dinheiro que ele investiu, uso pra fazer mais evento. Foi essa a lógica que eu fiz. Entendeu? Então, assim, melhor coisa do mundo, mano. Eu dou mentoria muito pontuais pra pessoas que assim, que a gente seleciona muito e que usa até como um controle de objeção, às vezes, pra fechar uma venda. Sim. Mas, velho, é um dia na minha semana só. E olhe lá e tal, porque eu não gosto, velho. Mas eu quero pegar essa energia e botar no meu negócio, velho. É isso. Entendeu? Sabe como eu dou mentoria hoje? Pra quem eu escolho e de graça. Sabe, tipo assim? Então, mas eu acho que o problema de graça é que não gera valor. Não, mas a questão não é pra gerar valor, é pra não ter cobrança.
Entendeu? Mas aí o cara te cobra mais do que... eu falo assim, o cara que não paga ou paga pouco, ele te cobra mais. Não, mas eu não... Ou ele te extrai mais do que o cara que... Tu passa com isso lá, não passa? Mas é só não institucionalizar isso. Eu falo assim, cara, o que você precisar, conta comigo. Manda um WhatsApp aí. Ainda falo, não me liga, manda áudio, pode mandar áudio. Se você tiver à disposição de, às vezes, demorar 10 dias pra receber uma resposta, tamo junto. E aí, cara, o dia que eu tô tranquilo, esperando uma fila, esperando pra pegar um voo, eu vou lá, eu tenho uma gestão de WhatsApp, vou lá, escuto aquele áudio na velocidade 2, 5 minutinhos de áudio, porque são 10 às vezes, podcast, respondo com outro podcast e vai que vai. E aí eu consigo ajudar uma galera que eu gosto, que eu tenho um carinho, que eu vejo potencial, que aí é aquele negócio também. Eu vou pegar o cara que eu vejo que um conselho meu vai fazer efeito. Entendeu? Teve um cara que eu fui visitar a empresa dele lá perto de Barretos agora. Cara, eu passei uma tarde com ele, dei 3 dicas, faz o quê? 3 semanas. O cara implementou as 3. Assim, e aí dá um tesão de você fazer. Só que aí tem uma parada que eu passo com o médico, cara. Médico é arrogante. Exato, isso que eu ia falar. Eles têm uma arrogância velada absurda. Exato, porque os caras são tão acima da média e os caras se colocam nesse lugar. Eles entendem que eles estão ali. Aí, cara, o que acontece? Eles têm essa arrogância. E aí, cara, quando você mostra os números pra ele, aí ele começa a ficar puto consigo mesmo e com você. É muito doido, velho. Você tá me mostrando essa porra. Porque é tipo isso, sabe? Então, cara, é uma dificuldade que a gente tem. Tanto que eu tenho certeza, a gente teve um perrengue aí. Ó, vou te falar, novembro foi desafiador pra gente. É mesmo? A gente não bateu meta. Né? Não tenho vergonha de falar. Foi o único mês esse ano que a gente não bateu meta. Pô, fala a verdade. E foi doído. Só que aí, cara, o pessoal tá com medo do ano que vem, porque realmente, porra, o ano que vem é desafiador, né? Ano que vem é o ano mais desafiador. É foda. O governo... Principalmente no varejo. Não tem, a direita não tem um candidato coeso, assim, seguro pra tu falar. Definido. Nós temos Copa do Mundo, eleições, maior quantidade de feriados. De quinta a segunda. De quinta a segunda, absurdo. Vai ser desafiador. Só que eu tô em paz. Você sabe por quê? Porque você acha que esses médicos que estão nessa arrogância vai todo mundo se lascar e vai me procurar. Eu vi essa cena já outra vez. Entendeu? E aí eu vou botar preço. Entendeu? Então, ó, fica o recado aí. Então, assim, por quê, cara? Sendo muito sincero com você, bicho, eles não fazem o básico. Médico não faz o feijão com arroz. Ele quer que o time entregue o melhor, mas o cara chega atrasado. Ele quer que o time prospere financeiramente, mas paga mal. Como é que você quer, cara? Você quer a pessoa que aponta do teu negócio lá, que é a secretária. Primeiro que eu nem concordo com secretária nem com recepcionista. Recepcionista é recepcionista de clínica. Secretária é secretária de médico. Quem cuida do paciente? Por isso que eu transformo todo mundo em CS. Né? Então, tu quer que a pessoa traga dinheiro e tu paga ela mal. Não tem remuneração variável. E tu fica estourando margem o tempo inteiro. Pode ter sido maior. Então, a dificuldade que eu tenho é um pouco disso. Do cara que quer te ouvir, velho. E o cara quer te ouvir. Sabe? Se o cara quer te ouvir, velho, dá um tesão de ajudar. Realmente, eu te entendo. Dá tesão de ajudar, velho. Você fala, caramba, agora, às vezes conselho. Entrando no desafio mentoria, toda a parte de estruturação de um negócio desse, ele não é tão simples. Né? Ele requer... Além de você ter a habilidade de ser um professor, ou seja, um cara instrutor, né, do que precisa ou não fazer, você ainda precisa gerir os egos eu falo que as tonalidades dentro de cada negócio, porque cada negócio está num nível de maturidade, está num nível de complexidade e está com um desafio. Que, em geral, passa-se pelo básico de todos. Então, gestão de pessoas, gestão de processos, financeiro, né? Comercial. E acho que a organização disso tudo aqui traz uma forma de aquisição de clientes, vendas, enfim. E aí, como você hoje na 5G, como que você extrai cada vez mais, ou gera cada vez mais valor e tira um pouco dessas objeções ou dessa irregularidade que tem do perfil do público que você atende lá, que são os médicos ou profissional de saúde? Cara, o primeiro ponto é porque é bem peculiar. É entender que marketing para esse público não funciona. Funciona comunicação. Você tem que saber onde ele está. Por exemplo, cara, você pode fazer cold call o dia inteiro e ele não vai te atender, velho. Esse cara você vai falar com ele à noite. Esse é o primeiro ponto. Empreendedor assim então, segundo ponto, gerar consciência. Eles nem sabem que eles têm problemas. Todos acham que tem que ter mais paciente. A maioria não é. Você puxa lá o CRM do cara, um sistema do cara, sisteminha. Tem 5.000 pessoas no cadastro. Ele nunca conseguiu fazer uma recompra. Ele não sabe o que é LTV. Então,
o maior desafio é fazer... É até fácil fazer um trabalho em cima desses caras, né? Porque o cara tem banco de dados pra caramba. Tem pra caramba. Mano, conta básica. Se você fizer... Que é uma coisa que eu ensino. Eu pego muito clínica, boutique, né? O cara que não é um cara de plano demais e tal. Então, assim, cara, se ele fizer 10 cold calls por dia, 10, 50 numa semana, 200 no mês, se 10%, 1 a cada 10 der retorno, são 20 pacientes com zero custo. Eles não fazem quando você fala cold call, às vezes não é nem cold call, é cold call na base. É porque assim, a gente fala de cold call interno, né? Um cold call interno, é reaquecer paciente nativo, entendeu? Então, porra... Ligar pra lead morno, o foda que já passou. É você gerar consciência. Por isso que eu gasto muito dinheiro, meu lead é caro, sabe? A gente tem que fazer um evento, um puta no evento, botar o cara lá e sentar ele de informação pra ele ficar assim, meu Deus, eu tô na merda. Que aí ele fica mais propício. É quase que um culto, sabe? De quando o cara é tocado, que ele tá na merda do pecado. É tipo isso. É muito difícil. É muito difícil. Tanto que a gente quebra muito o ego deles nisso, quando você consegue colocar ele naquela cadeira. O problema é conseguir colocar, porque eles são todos escravos do trabalho. Entendeu? Então, eles não conseguem sair do operacional, porque é a hora deles que ele vende. E aí, tem uma frase que você me perguntando, outro ponto que eu aprendi com um cara que eu não curto muito, mas ele soltou um negócio muito interessante, Thiago Fincher. Ele falou um negócio assim, falou, quando eu era pobre, eu queria tocar piano. Minha mãe contratou uma professora que tentou me ensinar um monte de coisa e eu achei um saco. Achei chato. Aí ele ficou rico, não sei nem se é uma história dele, se é uma história dele, mas ele ficou rico, contratou a mesma pianista. E aí ele falou, cara, me ensina uma música. Falou que ele ensinou, ele amou, criou gosto. Caramba. Então eu tento ensinar a primeira música. Saca? Deu certo, velho. É essa a lógica. É o que eu tô tentando fazer. Geração de consciência, comunicar com eles no lugar certo, saber onde é que eles estão e fazer tocar a primeira música. E quando você monta o seu funil de aquisição ali, quais os parâmetros que você traça para um perfil desse daí? Você falou que um dos pontos que você olha é a hora, né? Então, qual o tipo de abordagem, qual o momento da abordagem. Mas tem alguma característica ou algum indicador de fato que você olha ali para dentro desse público e desse perfil e fala assim, cara, aqui eu movimento ponteiro, nesse momento aqui não é hora. E qual é o tipo de abordagem? Quem é a persona que aborda? É você? É um time? Como que você metrifica isso? Como que você coloca... Porque é isso que você falou do ego. Imagina que você está com um médico falando com uma pessoa que às vezes está começando a parte de vendas. Então, como que você identifica esse quem fala, como fala, qual é o treinamento que você faz ali? Bruno, para ser sincero, cara, eu usei aquela tática do primeiro progresso, depois a ordem. Foi de 2 anos para cá, foi meio empírico. Sendo muito sincero, gastei muito dinheiro. Torrei caixa, cash burn pra um cacete pra criar uma relevância e ter muito caso real. Eu só pensei assim, eu preciso de muito caso real pra essa galera disseminar que dá muito certo. Foi criar essa autoridade, né? Então eu errei muito, sabe? Consegui hoje ter uma parametrização muito mais empírica e eu vou ser muito sincero, meu time ainda é muito júnior. É um desafio, né? Aqui é pra falar real, tem que falar. Então depende muito de mim eu entro ainda muito, tanto que eu trouxe uma coisa que eu aprendi com a consultoria também, que é assim, trazer sócio para o negócio com skills parecidas para poder eles identificarem isso. Eu sou um cara que me tornei analítico, eu precisei me tornar analítico, mas se eu falar que é a minha skill mais forte, não é, cara. Eu aprendi a ser. Foi isso que me tirou da obesidade, foi isso que melhorou minhas dívidas, porque eu desenvolvi uma capacidade analítica que eu não tinha. A vida te levou na verdade, a vida te exigiu. Ela exigiu. Ou eu ia morrer pobre. É isso. Eu ia repetir tudo que aconteceu na minha família. Real. Então eu aprendi. Ou eu ia ficar gordo, pobre, doente. Então eu falei, cara, eu preciso tornar analítico. Aprendi a fazer conta do que eu como, fazer conta do que eu gasto, fazer conta de marketing, tal. Mas falar que, porra, eu tomo as melhores decisões nisso, não. Eu sou extremamente empírico. Talvez isso me bota um pouco à frente. Sabe, assim, porra, tem um feeling. Eu sinto cheiro de picareta de longe, pra você ter uma ideia. Isso é um rádiozinho que Deus me deu. Eu sinto o cheiro de picareta, porque eu sou um cara... Você pode me chamar de grosso, estúpido, maluco, mas nunca de mau caráter ou de alguém que se aproxima de aproveita de alguém. É uma coisa minha, velho. Eu vi meu pai crescer no meio de pilantra. Sim. Então eu odeio isso. Então... Tanto que na Claro, quando você viu a fraude, você já saiu. Não, eu podia ter me beneficiado, velho. Exato. Podia ter me beneficiado nisso aí. Então, assim,
eu errei pra um cacete. Hoje a gente usa o CRM, usa o Papo Drive, né? Consegui muito bem mapear os leads, consegui começar a fazer mapeamento de horários da melhor forma. Por isso que a estratégia do MedHub já foi tomada, decisão baseada em dados, que eu percebi, cara, que quando tá só médico, a conversão é muito maior. Quando eu misturo eles, a conversão é menor. Primeiro, essa história me perdoem, dentistas, que eu amo de paixão, cara. Já fui o segundo maior partner do CleanCorp, que é o maior sistema odontológico do Brasil. Mas, cara... Monjaro pra dentista é foda. É foda, é verdade. É foda. Monjaro pra dentista. Já tem um monte de cirurgia invasiva. Os caras fazendo rinoplastia, porra. É complicado. Então, assim, os pessoal da dermatologia e dermatologista já não quer mais, meu irmão. Não quer estar no mesmo ambiente do cara que tá metendo harmonização. O farmacêutico metendo em seringa na cara dos outros, pô. Ele não quer estar no mesmo ambiente mais. Entendeu? Agora, pô, essa parada... Eu tenho uma clínica de emagrecimento e performance, porque eu pago caro, velho, como é que é o nome, meu Deus? Negócio do médico, pô. Esqueci. Receita. Não, tem um nome da licença lá. Esqueci o nome. Enfim, que aí a gente vendeu tanto para um médico, porra, trouxe o doutor Ítalo, incrível, os skills que complementaram, e essa parada dele é responsável técnico. Né? Então, assim... Para eu poder andar na linha, para ser correto, para qualquer esquina hoje tá vendendo Monjaro, porra. Então, assim, eu comecei a ver que tem essas duas vertentes. Então, aqui no médico, eu vou trabalhar um crescimento de negócio, estruturação, o cara cria marca. Aqui, cara, o que eu vou fazer? Fazer essa galera evoluir num contexto geral, fazer as coisas certas, entender que o certo é melhor, entender que fazer caixa é melhor, entender que progredir é melhor do que ficar vendendo a todo custo, que é o que está acontecendo muito aqui nessa galera da estética da odonto. Sim. Gira a todo custo. Tanto que os concorrentes, sabe o que eles ensinam? Meu irmão, bota tanto de tráfego, fatura tanto. Meu irmão, até eles entenderem que faturamento é vaidade. Saca? Vendendo boleto adoidado, inadimplência nas alturas. Deles, né? De repente o CAC deles absurdo, meu irmão. Absurdo. Fora que, negócio... além de harmonização, esse caramba aqui é um caso que os dentistas estão usando muito, esse negócio de faceta. Pois é. Que parece aquele chiclete, sabe? Aquele chiclete de caixinha que os caras enfiam lá. Cara, tem uns caras parecendo máscara aí. E tem os caras que... Os jogadores de futebol, os MC. Bonitos os dentes, né? Faz um clareamentozinho, não sei o quê. Agora vai todo dente... Justamente por causa que é dinheiro a todo custo. Porque dá pra fazer bonito. Desconfigura a cara. Deixa eu falar. Aqui, eu tenho. Então, mas aqui, ó, olha esse aqui o nível, velho. Esse aqui, ó, doutor Breno. Primeira coisa que eu falei, bicho, ele era doido pra fazer em mim. Que eu tinha quebrado 3 aparelhos já. Falei, velho, primeiro, eu não quero parecer com nenhum jogador de futebol. Exato. Nem com cantor de sertanejo. Eu acho que o branco deles nem existe, porque o branco não tem, pô. Se você fizer um clareamento aqui, os dentistas melhores, eles fazem justamente essa faceta mudando de tonalidade. Já viu quando eles misturam a massinha e mudam a tonalidade? Porque o dente na ponta, ele é mais transparentezinho. Sim. Os caras conseguem replicar, inclusive. Tem opacidade que chama. Opacidade, aqui, ó. Esse aqui é cerâmica, né? Foi caro. Isso aqui é um carro, esse aqui. Né? Mas, óbvio, fui subsidiado numa parte. Obrigado, doutor Breno, porque senão não teria condições, não. Então, assim, cara, ficou incrível. Ficou muito bom. Mas, porra, realmente tem uma galera que... Nossa, porra, cara, meu irmão. E é isso, é dinheiro a todo custo. Mas, mano, chegamos no final, hein? Passa rápido, hein? Porra. Betão, mas antes foi legal, eu queria até agradecer. Vocês me deixaram muito à vontade, muito maneiro, velho. Passa rápido, é massa, né? É muito legal esse papo. E, cara, antes de a gente chegar na parte final e eu te fazer a pergunta que a gente gosta de fazer no final do podcast, preciso de uma licença aqui para agradecer os patrocinadores. Manda bala. E, galera, porra, olha o papo de alto nível, alta qualidade aqui, de forma gratuita para a internet. E tudo isso graças aos patrocinadores que acreditam no nosso projeto e investem para que a gente tenha esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então, quero começar agradecendo o nosso patrocinador master, SMB Store, do meu parceiro Alonso, que desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. SMB já era top e agora os caras estão implementando, além de tudo, a parte fiscal que está fazendo o sistema dar um salto para um nível assim estratosférico. Os caras estão voando. Meu brother Alonso aí, um cara massa e um sistema sensacional que inclusive eu uso no Além do CNPJ. A agência R-Plan também do Rodrigo Álvares, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO.
Pollux, sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Eles são especialistas em gestão de tributos e de crise. CMC Displays, está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Inspira Capital, operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. CrossHost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções de internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Inclusive, estamos aqui na casa da CrossHost. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando próximo sempre da gestão da empresa. Com um ecossistema completo, eles oferecem atendimento desde o simples até o lucro real, mas eles têm lucro real como especialidade. E por fim, de Sisti Borghese Advogados. Você está com dificuldade de pagar seus impostos ou tomou alguma atuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Sisti Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. Galera, meus empreendedores queridos, vocês estão aí nos assistindo, pode ter certeza que tem dores que hoje você enfrenta no seu negócio, que algum desses produtos ou serviços com certeza podem te ajudar. São empresas e empreendedores curados por mim, sérios e que você pode confiar. Então, pode contratar, depois volta aqui para agradecer a gente. Tamo junto. Meu caro Beto, seguinte, cara, imagina que você tá saindo daqui agora, indo para tua casa e você bate o carro e morre. Quantos anos você tá agora? 36. 36. Pô, novo pra caramba, no alto dos 36 anos, agora que a vida começou a decolar, que eu tô com uma baita consciência, maturidade, chegou teu momento, Deus olha para você e fala, Betão, missão cumprida. E a gente, muitas vezes, acaba vivendo a vida de forma infinita, né? E aquele memento mori, inclusive, que é um conceito importante, que é lembrar que é da finitude da vida. A gente não sabe quando vai morrer. Então a gente vive como se sempre houvesse o amanhã. Mas imagina que esse fosse o teu último dia. Cara, como que você condensaria 36 anos de uma baita história que você contou aqui pra gente num conselho? Se essas fossem suas últimas palavras, de fato, o que o Beto deixaria aí, talvez, como conselho sintetizado nesses 36 anos de experiência? Dá um overview pra gente. Primeiro, respeite, até... Mexeu comigo isso aí. Essa pergunta é forte. Respeite seus pais, independente do que for, porque eles deram o melhor que eles podiam dar. Ninguém escolhe ser ruim assim, é muito difícil. Isso é forte, hein? Maturidade fodida. E eu sinto muita falta do meu pai. Mesmo com tudo. Eu sinto muita, sabe? Eu sei que eu errei muito por conta da falta paterna. E se eu tinha essa lógica, eu poderia ter cedido mais. Poderia ter vivido mais com ele nos últimos anos. E o segundo passo é: seja relevante para as pessoas. E a relevância está atrelada, não é o quanto você representa financeiramente e tal. Todas as relações são de interesse. Todas. Mas a relevância está em quanto você se torna especial em um momento que seja. Tem uma frase eu costumo falar muito isso, sabe? Eu encontrei com o Lucas Silveira da Fresno hoje no voo. Lucas Silveira? Da Fresno. Ah, que legal. Que é um cara que, porra, a Fresno fez parte da minha adolescência, grande parte da minha juventude, assim. Eu falei, bicho, tu foi muito relevante na minha vida, porque teve momentos que eu vi, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque tem uma fala do Mário Sérgio Cortella que ele diz o seguinte, que a palavra importar significa trazer um pedaço de você para dentro de mim. Então, toda vez que você é importante para as pessoas, quer dizer que de um nada, tu se torna vários. Pô. Foi o que eu fiz para poder chegar hoje, sentar nessa mesa, ser convidado e ter essa honra de estar com vocês hoje, foi porque eu fiz o bem para muitas pessoas sem nem me perguntar por quê. Entendeu? E a gente nunca vai adivinhar quem vai ser a pessoa que vai mudar a sua vida igual eu. Quem é o cara que você conheceu numa companhia que vai te chamar para ser sócio de uma coisa. Entendeu? Então, quanto mais bem você faz, mais ele vai voltar. Só que aí lembre-se, tem uma frase de Jesus que é o seguinte: amar o próximo como a ti mesmo. Se tu não tiver cuidado de si, bem emocionalmente, bem fisicamente, você não vai atrair pessoas legais para você ser relevante. Você vai atrair sanguessuga. Isso. Entendeu? Então, acho que é isso que eu queria deixar aqui hoje. Porra, forte. Pô, animal, incrível. Eu queria as partes finais ali do que a gente fala. E, cara, é muito engraçado porque eu tô aqui já fazem, sei lá, uns 10 episódios. Uns 10 episódios, 8, 10 episódios já. E a gente vê uma consistência quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de empreendedores e
E eu acho que não só empreendedores, mas pessoas que de fato transformaram em algum momento por meio do empreendedorismo, né? E tem muito aquele negócio de resiliência, forma camaleão, de aprender as transições do que você... Porque camaleão não é você se adaptar só ao meio, é você se adaptar e fazer as coisas de fato acontecerem. Né? O camaleão ele não se adapta simplesmente só para uma defesa, às vezes ele se adapta para um ataque. Para uma vantagem. Então é intencionalidade. Né? O conceito que entra muito forte nisso também é o antifrágil do Taleb. Antifrágil. Que é pegar o problema e transformar em poder, que a tua história é basicamente isso. Várias coisas que muitas pessoas olhariam só como problema e que muitas vezes você até olhou pontualmente naquela situação, mas que de forma antifrágil você transformou isso em força. Durante muito tempo eu olhei assim, a gente fala, não sou vítima, você é assim, porque eu ficava puto, eu xingava meu pai, falava, pai, por que você foi assim? Entendeu? Exato. Mas em todo momento a gente se vitimiza, e aí você pode ser o cara mais forte ou não, e em algum momento você é vítima de você mesmo, isso daí, acho que é importante a gente saber. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Porque independente se você pode ser o cara mais forte do mundo, em algum momento você se torna vítima de você mesmo. É fato. É fato. Você só precisa ter consciência para sair dali. Isso, Em algum momento. Mas eu acho que o mais legal, assim, engraçado não, mas o mais, acho que importante da gente frisar aqui pro pessoal que tá assistindo, é que os negócios, eles não surgem do nada. Não é tipo assim, eu quero fazer dinheiro e eu vou começar a sair vendendo, fazendo qualquer coisa. Não, eu acho que é uma construção, né? E toda construção, ela não é uma coisa linear. Muito pelo contrário. Ela é uma coisa totalmente desregulada. Eu falo que é uma montanha-russa. Não tem como você colocar um poder linear num negócio. Você pode falar assim, cara, esse ano foi incrível. O ano que vem pode ser o ano desastroso. Mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz esse ano. Cara, mas você pode poder fazer a mesma coisa. Mas o ponto é, aquela forma de adaptação às vezes já não está mais fazendo sentido. Ainda mais agora, com o mundo mudando tão rápido, você precisa também mudar. Então, essas adaptações, e a gente vê nas histórias de todo mundo que vem aqui, essa forma de se adaptar, essa forma de transformar algo que foi ruim ou danoso em algo transformador, algo que reconstrói as coisas ou reconstrói as vidas das pessoas, às vezes, né? Porque você transita numa ponta de que, putz, isso daqui me causou uma fragilidade ou me deu uma coisa muito ruim, e lá na frente você transforma isso em entregar para as pessoas o melhor, fazer as pessoas não passarem por aquilo, né? Então, você vê a transição do que é um empreendedor, um empresário hoje, e por mais jovem que você seja, por mais eclético ou por mais conteúdo que você tenha, acho que o importante é você construir uma jornada sólida. E uma jornada sólida se parte pelo princípio de fazer o básico bem feito e ir construindo tijolinho por tijolinho. Não adianta você construir a escada, botar o primeiro e o último degrau, você não chega em lugar nenhum. Tem que ir degrau por degrau, e o nível de maturidade vai te ensinando aos poucos de que em qual momento, estágio você está. Né? Mas é muito legal porque dentro desse parâmetro a gente pega os últimos episódios todos. É quase que combinado. Parece que é combinado, porque a gente pega uma linha de trajetórias que tem características muito fortes e muito iguais. E quando você olha também a trajetória desses caras e tudo mais, você vê o seguinte, que é um ensinamento muito importante para quem aqui está nos assistindo e é empreendedor, tem essa pegada empreendedora, mas ainda não empreende. Dinheiro é consequência, cara. Um dia que eu virei o jogo pra isso, foi. Porque eu ia atrás do dinheiro. Você ir atrás do dinheiro, o dinheiro não vem, cara. É maluco isso. O dinheiro tem que ser consequência. Você tem que, de fato, tijolinho por tijolinho, ter paciência, ser relevante na vida das pessoas, agregar valor, resolver uma dor, trabalhar bem, ajudar os seus funcionários a prosperarem. E quando tudo isso, é quase o alinhamento dos planetas, se convergem, aí o dinheiro vem. Aí você fala, cara, enquanto ficava atrás de dinheiro, não vinha dinheiro. É maluco. Então, as pessoas que finalmente se desprendem dessa necessidade por grana é a que consegue depois trazer dinheiro para perto. Então, é maluco. Tem gente que é o que você falou. Como que eu faço dinheiro, amigão? Você já começou errado. Você quer fazer dinheiro, vai vender água no farol, porque aí você faz dinheiro. Isso. Mas aí é fazer, assim, quando eu tô falando você constrói alguma coisa. Você constrói e faz dinheiro, mas aí é vender o almoço para pagar a janta. Agora, você quer construir algo relevante, mudar de padrão de vida e de fato enriquecer, nunca pense no dinheiro.
trate o dinheiro bem, financeiramente e tudo mais, mas pense em agregar valor na vida das pessoas. Aí o dinheiro vem. É isso. Betão, Sucesso, obrigado. hein? Eu que agradeço, foi irado. Foi bom pra caramba. Papo, mano. Boa. Foi muito Foi, bom, velho. foi legal demais. Obrigado mais uma vez. Valeu, meu Tamo brother. junto. Mais um. E você que ficou aqui até o final, porra, muito obrigado. Aqui embaixo tem vários botões, clique em todos para engajar. Se você acha que esse episódio, que a gente conversou aqui, a história que a gente acabou de presenciar faz sentido para alguém, encaminha esse episódio para alguém, para algum amigo, algum sócio. Tamo junto, até a próxima e valeu! Alô.